A paz do Senhor a todos. Eu venho relatar algo que recebi do Senhor através de sonhos há 4 meses atrás, referente ao arrebatamento da igreja, as vestes da noiva, nossas vestes, para participar das bodas do Cordeiro. Irmãos, eu sou do sul de Minas, do interior do sul de Minas. O primeiro áudio que eu fiz saiu muito baixo, este já é o segundo. Eu vou tentar ser fidedigna, mas com relação aos detalhes do sonho, vão ser relatados iguais, porque está ainda muito nítido no meu ser as mensagens que foram passadas para a igreja, para nós. Primeiramente, eu quero compartilhar a palavra do Senhor, que está em Mateus capítulo 24, versículo 37 ao 39, que diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Pai, em oração eu te peço que nos dê discernimento, entendimento para a tua vontade, para que possamos absorver aquilo que o Senhor quer das nossas atitudes, que possamos ser moldados pelo teu Santo Espírito. Abra as comportas do céu, Senhor, para o nosso despertar aos teus anúncios, aos teus sinais que estão visíveis, Senhor, para estarmos sensíveis, Senhor, ao teu direcionamento para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o sonho foi o seguinte: eu estava na casa dos meus pais, havia uma comemoração de família e tinha alimentos na mesa. De repente eu vi um estrondo e fui ver lá fora. Olhei para um lado, para o outro, não vi nada. Quando eu olhei para o céu, eu vi 3 arco-íris ao redor do sol, e era aproximadamente depois das 3 da tarde. E eu fiquei olhando para aquela maravilha e chamei os meus pais para ver. Quando eu voltei a olhar para o céu já estava com uma nuvem escura e densa. E eu voltei a chamar os meus pais para ver de novo aquilo. Quando eu olhei de novo para o céu, os 3 círculos de arco-íris estavam no centro dessa nuvem escura e já tinha tomado todo o céu. E no meio do 3º círculo abriu-se uma fenda, abriu-se uma abertura que emanava os raios solares. E eu fiquei olhando para aquela maravilha. E eu fiquei firmando os meus olhos bem para o centro, de onde saíam os raios solares. Eu conseguia ver através daquela nuvem, daquela fenda, umas nuvens bem branquinha, e o céu azul e outras nuvens vermelhas. Voltei a falar para os meus parentes se eles estavam vendo aquilo. E eles disseram que sim, só as nuvens e os círculos, tipo arco-íris. De repente, eu comecei a ver pontinhos luminosos entrando naquela fenda. Não eram muitos. E eu comecei a ouvir um cântico muito lindo, parecia um coral de crianças, um coral de anjos, eu não sei dizer, porque eu nunca ouvi na minha vida um cântico daquele. Muito lindo, me trazia uma tranquilidade, uma paz, uma leveza, uma sensação muito boa. E eu fiquei ouvindo e vendo aquilo. Perguntei para os meus familiares que estavam lá do meu lado se eles estavam ouvindo também. Eles disseram que não. E eu continuei observando. De repente eu vi que aqueles pontos luminosos que estavam entrando naquela fenda, no centro daquela nuvem escura com os arco-íris, eram pessoas, porque eu vi a silhueta das pessoas naqueles pontinhos, naqueles pontos reluzentes. Eu vi a silhueta. E um dos pontos eu conseguia ver que era uma pessoa conhecida, que era uma irmã da igreja que eu não vejo há um certo tempo. E conforme ela ia ganhando altitude, eu não conseguia mais ver o rosto dela, nem a roupa dela, ia ficando tudo reluzente, até que ela ia subindo, virava um pontinho reluzente e entrava, naquela fenda. E ouvindo aquele cântico ainda, foi que eu percebi, foi que eu tive entendimento que era o arrebatamento. Foi que eu entrei na casa dos meus pais, fechei a porta do meu quarto e comecei a clamar ao Senhor, a adorar o Senhor. Pedi para que Ele não esquecesse de mim, que eu queria também ir, que eu queria ir no arrebatamento, eu queria estar nas mansões celestiais, na borda do Cordeiro. De repente apareceram 2 seres dentro do quarto, ou 2 homens, eu não sei ao certo. E eles começavam a falar. Só que eu não sei o que eles falavam, porque eu estava concentrada de olhos fechados. E eles falavam alto mais ainda. De repente, um deles falou bem alto no meu ouvido, que me despertou assim a minha atenção. E eu abri os olhos. E nisso que eu abri os olhos,
eu não ouvi mais o cântico daquele coral. E a sensação que eu estava sentindo passou. E eu pensei, eu perdi o arrebatamento. E agora? E eu perguntei para aqueles homens ou seres, o que vocês estão fazendo aqui? Quem são vocês? O que vocês querem? E eles disseram, nós estamos aqui para cumprir a nossa missão, para alcançar o máximo de pessoas possíveis para não ir com ele. Foi isso que eles disseram. E eu fiquei assim, desesperada. Foi uma sensação de desespero, uma sensação de impotência, uma sensação horrível, que eu não sei explicar. Era um medo, um pânico, tudo ao mesmo tempo, muito ruim. E eu perguntei, e agora? Eu fiquei sozinha. A igreja foi, os irmãos foram e eu fiquei sozinha. Por que vocês fizeram isso comigo? Por que vocês me atrapalharam? E eles disseram para mim, você não está sozinha. Olha para o lado. Eu olhava para o lado, via uma parede do quarto e parecia que se transformava num telão. E eu vi uma imagem. Essa imagem eram várias igrejas de várias denominações. Eu não via placas de denominações, mas eu sabia que eram várias denominações. E eu conseguia ver dentro das igrejas. E tinha muita gente, várias pessoas. Pessoas orando, pessoas lendo a Bíblia, pessoas cantando. Tinha homens, mulheres, pastores, jovens, de várias formas, de posição assim, sentado em pé. E eu dizia assim mesmo para aqueles homens, aqueles seres que estavam ali perto de mim, eu dizia, então não houve arrebatamento, vocês estão mentindo. A igreja toda está aí. A igreja toda está aí. Ou seja, na esperança, né, irmãos, que não tinha acontecido nada, né? Aí foi que eles disseram, não, você está enganada. Você está enganada. Houve sim. Aqueles que estavam preparados e que nos resistiram, conseguiram. Mas vocês, esses que vocês estão vendo, você ficou. Aí pronto, eu voltei a sentir aquele desespero novamente, porque eu via que era fato, que tinha acontecido realmente. E a sensação de impotência era tamanha que eu não conseguia fazer nada com aqueles homens, aqueles seres. Eu não conseguia. Eu não conseguia nem o que pensar, nem o que sentir. Parece que tinha acabado, não sei. Era uma sensação muito ruim. Eu lembrei dos meus familiares e fui atrás procurar meus familiares. Quando eu fui lá fora, estava tendo uma ventania muito grande. Tirava tudo do lugar. Carros, árvores. As pessoas desesperadas, em pânico. Eu chamava meus familiares para entrarem em casa. Eles entraram com muita dificuldade. Até que, ao fechar a porta parecia um papel, que o vento era tamanho que dobrava a porta, assim, mas a gente conseguia fechar. E aqueles alimentos que estavam na mesa, eu dizia que era para eles guardarem, que era para eles não comerem, porque ia haver fome. Era para eles regarem e para estocarem. E eu fui dando outras instruções para eles. Conforme eu ia falando, eu ia subindo. E aquela sensação de paz, tranquilidade, eu começava a sentir novamente, eu não estava mais desesperada. Aqueles seres tinham sumido, não sei para onde eles foram. E eu começava a dar as instruções para os meus pais, para os meus familiares que estavam dentro de casa. E eu fui subindo e comecei a ouvir aquele coral de novo. E ganhando altitude, eu consegui ver o panorama lá fora, na rua. E estava um desespero, aquele vento, aquela ventania toda. Pessoas gritando, desesperadas. E eu olhava para um lado, para a esquerda, eu via uma igreja. Uma pequena igreja. E dentro da igreja, eu conseguia ver dentro da igreja que estava havendo uma reunião, um culto. E parecia que estava tudo normal. E aqueles irmãos que estavam ali, parecia que nada estava acontecendo lá fora. E eu ficava observando aquilo, né? E eu subindo, até que tudo foi ficando pequenininho e de repente eu acordei. Irmãos, eu acordei em pânico, pensando que eu tinha perdido o arrebatamento. Depois eu vi que era sonho e eu fui pedir em oração para que Deus me confirmasse que era aquilo. Se era coisa do meu coração, da minha cabeça, ou se era realmente alguma direção que Deus estava dando para a igreja, para nós. E fui buscar em oração e na palavra do Senhor. E o Senhor me confirmou também essa palavra. Palavra essa que nós lemos no início desse áudio. Então eu pude perceber, sabe, irmãos, porque isso impactou a minha vida. Eu venho buscando mais e mais, sabe, estar na presença do Senhor Jesus. E
falei para alguns irmãos que eu vi nesse sonho. Alguns disseram que sonho é sonho, que o Senhor Jesus não vai voltar agora, que falta muita coisa para acontecer. Outros disseram, não, você não sonhou comigo, isso foi coisa contigo mesmo, foi algum recado para você particular. Outros disseram, isso não é nada, isso não foi nada, só foi um sonho e eu estou em dia com a minha santidade, isso que importa. Então, irmãos, eu vi um descaso. Eu cheguei a falar para outras pessoas e também houve descaso. E eu me calei. Mas o Espírito Santo está me incomodando e me confrontou para eu estar passando por o maior número de pessoas possíveis. Porque Jesus está às portas. Neste sonho, irmãos, Deus permitiu que eu sentisse na alma angústia e desespero de todos aqueles que poderão ficar, que estão brincando e desapercebidos com relação aos anúncios e sinais proféticos da volta do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que foi dito que não saberíamos o dia e o horário da volta do Senhor, mas foi nos dado sinais para estarmos atentos e vigiarmos. E que o Senhor possa nos encontrar de pé, sóbrios, porque aquele recado que foi dado, que a igreja está dispersa, que a igreja está voltada para o desejo do próprio coração e não está atenta aos sinais. E a porta é estreita, a igreja é bem estreita. Estamos atentos, igreja, porque o Senhor está voltando. Maranata, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, porque está confirmando para vários outros irmãos o mesmo sonho que eu tive, de várias outras igrejas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.